É importante destacar, nesse período da década de 50 e até a década de 70, a presença dos médicos na política municipal. Aquilo que a minha colega, grande amiga e que foi minha professora na Faculdade de Filosofia São Doroteia, Elizabeth Vieira Alves, no seu trabalho, na sua dissertação de mestrado, trata do poder médico em Nova Friburgo, e que também escreve sobre o Amâncio Mário de Azevedo no livro Memórias do Legislativo Friburguense. Nós vemos aí, né, dos anos 50 em diante, a forte presença de médicos na política municipal. Inicialmente, já em 55, Feliciano Costa, eleito pelo PSD como prefeito, o Amâncio vice dele, né? Depois o Amâncio é eleito prefeito. Como seu vice, o Vanor Tassara Moreira. Vanor, que é eleito prefeito em 1962, que vai ser derrubado pelo golpe de 64, que nós vamos falar um pouco sobre isso mais adiante. Amâncio retorna à prefeitura em 67. Na sequência, Feliciano Costa volta, eleito aí já pela Arena, já estamos aí na ditadura, Amâncio pelo MDB, Feliciano pela Arena, e o Amâncio, novamente, de 73 a 77, como prefeito da cidade. E também esses médicos atuaram como deputados. Amâncio foi eleito deputado estadual em 63, ficou de 63 a 67 na Assembleia Legislativa. Valdir Costa, outro médico importante, 67 a 73. Feliciano Costa por duas vezes, né? 63, 67, 74, 77. Amâncio foi eleito deputado federal em 77, ocupou a vaga no Congresso Nacional nos anos 78 e 79, quando ele falece, né, em função, inclusive, de um câncer que ele adquiriu por não ter tomado os devidos cuidados no momento em que radiografava os seus pacientes, né, utilizando ali o raio-x, e isso acabou provocando nele um câncer. Ele veio a falecer em 1979. Outra liderança política importante que surge nos anos 50 é do engenheiro Heródoto Mendes de Mello, que vai dar sequência à liderança, né, à política desenvolvida pelo Galdino. Ele participa, né, da UDN, é eleito, é o vereador mais votado no ano de 1954, com 566 votos, representa, durante toda a sua política, né, toda a sua trajetória política, o empresariado local, assume a direção do jornal A Paz, é chamado, inclusive, por seus opositores como Lacerdinha de Friburgo, né, como se fosse aqui a imagem do Carlos Lacerda, que era o grande opositor do getulismo, né, grande liderança da direita brasileira. E com a morte de Galdino, em 1961, Heródoto assume a liderança da UDN e dessa política de representação dos interesses do empresariado. Quando vereador, ele se dedicou principalmente à construção do plano diretor, né, e do Código de Obras na Câmara Municipal, em que pregava, né, a definição da cidade, né, a conformação da cidade como uma cidade civilizada e limpa e sem favelas, né? Mas dando destaque aí
ao planejamento do centro da cidade, ao embelezamento do centro da cidade, com cartão de visitas, né, da cidade e, de certa forma, jogando mais para a periferia, escondendo na periferia aquilo que era, dentro dessa concepção elitista, considerado feio, que é a pobreza, né? Então, a expulsão, né, vamos dizer assim, da pobreza do centro da cidade e a sua alocação mais para a periferia, nos morros, né? O que vai ficar muito evidente também, posteriormente, na década de 80, quando Heródoto volta a governar, quando é eleito prefeito no ano de 1982, vai ficar no governo até 88, com a construção da rodoviária de integração no centro da cidade, na Praça Getúlio Vargas, né? Uma ideia de que os trabalhadores, os operários, os pobres, eles nem circulavam, nem precisavam circular pelo centro da cidade, que vinham das suas comunidades, seus bairros na periferia, e faziam ali a integração para outros pontos da cidade, né? Então, o projeto civilizador do engenheiro Heródoto Bento de Mello era carregado de uma perspectiva ideológica, né? E dando sempre, dizer, prioridade às elites, né? Aos interesses das elites. Mas temos os conflitos, como sempre, né? O Vanuor foi eleito em 1962 como prefeito através da legenda da UDN. Ele foi eleito prefeito e o Heródoto vice. Mas os dois não se davam, né? Os dois tinham visões políticas muito diferentes. O Vanuor, na verdade, como diria o jornal O Nova Friburgo, ele havia sido lançado pelo DBM, Dermerval Barbosa Moreira, pai do Vanuor, né? Era o grande líder de uma concepção política, mesmo não sendo político, né? Mesmo não sendo, nunca tendo assumido nenhum cargo político, o DBM tinha, o Dermerval Barbosa Moreira tinha uma influência política local muito forte e era o mentor político da carreira do Vanuor, né? Mas o Vanuor, ele tinha muito mais ligação, politicamente falando, com o PTB, com o governador Roberto da Silveira, e, localmente, uma forte ligação com as lideranças dos trabalhadores. Ele vai nomear como uma sua liderança, né, na Câmara Municipal o vereador Chico Bravo, notoriamente comunista, líder operário, líder do movimento sindical, e que tinha sido eleito pela legenda do PST, Partido Social Trabalhista, já que o Partido Comunista não era legal, não tinha legalidade para participar das eleições, né? O Vanuor, no seu governo, vai contrariar vários dos interesses do empresariado local, vai recusar, né, um aumento de passagem de ônibus, vai enfrentar a FAOL, vai colocar caminhões da prefeitura para levar os trabalhadores às fábricas, ao seu trabalho, como um boicote à empresa de ônibus, vai ameaçar encampar a Companhia de Eletricidade Nova Friburgo,
né, dirigida aí pelos empresários da indústria têxtil, né, ligados ao grupo ARP. E isso tudo, né, faz com que ele seja uma pessoa absolutamente mal vista entre os empresários, além de ser alguém que convivia muito com os trabalhadores, que estava sempre nos botecos, que chegou a participar de um movimento dos ferroviários, né? Em um determinado momento, uma greve vitoriosa dos ferroviários, uma categoria com forte presença também de sindicalistas de esquerda, de comunistas, né? Não foi à toa que as estradas de ferro elas são desativadas depois do golpe de 64 pelos militares, né? Que era uma forma também de atingir aí a forte presença, né, de um movimento de esquerda, de um movimento combativo na categoria, né? E Vanor, então, chega num determinado momento, após uma greve vitoriosa dos ferroviários, à frente de uma locomotiva, né? Um trem que chega na cidade com a liderança, a principal liderança dos ferroviários, que era o Batistinha, junto com o Vanor. Então, tudo isso faz com que ele seja defenestrado, né, no ano de 64, quando se dá o golpe no Brasil, e aqui em Friburgo, Heródoto Ben de Mello, que era o vice do Vanor, vai ser o grande articulador da sua derrubada, né? Articulando dentro do sanatório naval a pressão para que o Vanor fosse destituído. Na verdade, o Vanor é forçado a renunciar. Ele vai dar uma entrevista na década de 80, depois dizendo que renunciei com a metralhadora nas costas. É aberto um inquérito policial militar contra ele, que teria, no dia do golpe de 64, né, no 1º de abril de 64, apoiado uma tentativa de greve dos operários aqui em Friburgo, né? Há, de fato, um movimento nesse sentido, mas que não chega a se conformar. Tem uma passeata de trabalhadores tentando paralisar as fábricas, e que o Vanor teria dado apoio e teria, inclusive, colocado a meio pau as bandeiras na prefeitura, bandeira do Brasil, bandeira do Estado, bandeira do município, né? E tudo isso, então, faz com que ele seja, vamos dizer, perseguido pelo novo regime, pelo regime militar, né? Na sequência, o Chico Bravo é cassado na Câmara Municipal, em 10 de abril de 1964, o único caso de cassação na história de Friburgo, de um vereador por questões ideológicas, né? Com isso, tem a ascensão do Heródoto na condição de prefeito, posse, que é a sua posse tem a presença de vários empresários e várias figuras públicas destacadas de Friburgo, que comemoram a sua chegada ao poder como o fim da anarquia, o fim do caos que teria predominado nesse momento anterior, com o Vanor na prefeitura, né? Porque o Vanor, de fato, desafiou os interesses desse empresariado local. Nós vamos dar um pulo aí para a década de 80, né? Durante os anos 60 e 70, a cidade foi governada, né, por diferentes prefeitos. Nós vimos lá aquela lista, né? Tem eleição do prefeito do Amâncio pelo MDB, tem também o Feliciano Costa pela Arena, e o Heródoto, que governou até 67, não conseguiu emplacar o seu sucessor, né? O Amâncio, mais uma vez, sai vitorioso em eleições municipais, mas o Heródoto
segue com uma expressão política com força na cidade, né? Ocupando o cargo de diretor do Departamento de Estradas e Rodagem, promovendo várias intervenções, né, na cidade, a construção do viaduto, por exemplo, na entrada da cidade, de sua responsabilidade nesse período, né? Ele atua como secretário estadual de Transportes e Comunicação na década de 70, é eleito deputado estadual pela Arena em 78 e volta à prefeitura no ano de 83, né? Depois de uma eleição acirrada em 82. O seu adversário é o sobrinho do Amâncio Mário de Azevedo, Paulo Azevedo, né? Que vai se constituir como uma outra liderança política de peso na história de Friburgo, daí em diante, mas que é derrotado nessas eleições, né? Contrariando, inclusive, os vários prognósticos de várias pessoas, né? Jornalistas, políticos do período, né? Heródoto fica no governo municipal de 83 até 88, porque há a aprovação de uma lei nacional que prorroga os mandatos dos prefeitos e vereadores por 2 anos, para que essas eleições municipais elas se passassem a se dar em anos diferentes dos anos de eleições estaduais e nacionais, né? A partir de 86 vai se dar esse descasamento das eleições, e as eleições municipais passam a ocorrer 2 anos depois. E aí o Heródoto ganha mais 2 anos de mandato, e é interessante como algo que o professor João Raimundo costuma falar diversas vezes, a ditadura empresarial militar que se instala a partir de 64 em Friburgo, ela começa, né, com Heródoto e termina no ano de 88, o ano da Constituição Cidadã, né, que representa o fim mesmo desse regime ditatorial. O Heródoto está no governo no ano de 1988. Ele abre e fecha o ciclo da ditadura em Nova Friburgo. Mas, nesse período que ele está à frente do governo, na década de 80, ele vai desenvolver um discurso que antecipa todo o discurso neoliberal que será dominante na década de 90, a partir da década de 90, no Brasil, um discurso de exaltação às empresas privadas, contra as empresas estatais, de dizer que as empresas estatais são elefantes brancos, né? Que são fontes de corrupção, né? E que devem ser privatizadas. Em todo um discurso do Heródoto de exaltação do que seria o paraíso capitalista. Friburgo seria o paraíso capitalista, porque aqui não havia a CTC, né? A Companhia de Transporte Coletivo, que era uma companhia estatal, que foi extinta, né? Depois, nessa década de 90, com todas as ações neoliberais que passam a ser dominantes, né? Então, ele diz, Friburgo não tem uma CTC, não tem os azulões da CTC, os ônibus azuis que existiam no Rio de Janeiro, da Companhia de Transporte Coletivo, porque aqui já existia uma empresa privada há muitos anos, né? A Companhia de Eletricidade de Friburgo também é uma empresa privada pertencente à família Arp. Segundo ele, nesse discurso que ele faz, e que é
estampado, né, com uma grande reportagem no Jornal do Brasil, no ano de 1983, ele vai dizendo: a estação rodoviária é administrada também por uma família, né? E por aí vai, né? Dizendo, inclusive, que se tratava de um paraíso, porque não tinha nenhum trabalhador ganhando menos salário mínimo, que Friburgo nunca teve uma greve, que é uma inverdade histórica, como nós já vimos, né? Então, todo esse discurso ele acaba se unindo à visão do paraíso que vinha desde o início do século XX com a ideia da Suíça brasileira. A Suíça brasileira se casa, então, com essa ideia de um paraíso capitalista, né? Mas, em função de todas as lutas travadas nesse período contra a ditadura, nós tivemos aqui em Friburgo diversos movimentos de resistência, né? A Comissão da Verdade, que foi instituída no ano de 2014, uma lei do vereador Cláudio Damião, e que homenageou o Chico Bravo, né, dando seu nome, né, à comissão, ela realizou diversas entrevistas com pessoas que foram perseguidas pela ditadura em Friburgo. E esse relatório está disponível, né, na internet, comprova que houve muita perseguição, uma atuação aí, principalmente do Sanatório Naval, né, nessa vigilância constante em defesa da ordem, né, mas de perseguir mesmo as pessoas que se colocavam contra a ditadura, mas, ao mesmo tempo, uma resistência de grupos culturais, resistência do movimento sindical, resistência de parte da igreja. O bispo Dom Clemente Isnar fez parte da Associação, né, Brasileira dos Bispos, né? Ele estava à frente aqui da Diocese de Friburgo e conseguiu proteger, né, vários daqueles que estavam sendo perseguidos pelo regime. Então, tivemos padres muito torturados, e nessas torturas, chegando a falar de outros companheiros que participavam da luta contra a ditadura, e esses companheiros, exemplo de lutadores que estavam dentro do movimento operário, dentro do movimento sindical e também no movimento estudantil, eles tiveram aí a proteção do bispo Dom Clemente Isnar, né? E Valdec Barreto e sua esposa, Maria Inês Breder, grandes amigos, né, estiveram. O Valdec era um operário metalúrgico, teve nesse movimento no dia do golpe de 64, tentando paralisar várias fábricas, organizou a passeata, né, de protesto contra o golpe. Atuava também ele e a Inês no colégio Rui Barbosa, né, que hoje tem o nome do Jamil Eljaic, como fazendo parte do parlamento estudantil, que reunia, né, que elegia representantes como deputados, né, dos vários colégios, das várias escolas de Friburgo. Valdec era um deles, né? O parlamento estudantil teve também uma atuação muito importante na luta contra a ditadura, foi perseguido, foi fechado, né, a sede do parlamento foi fechada pelo Heródoto, como prefeito na época, depois da queda do Vanor. Enfim, grupos teatrais, o filme Geração Bendita, né,
produzido por pessoas ligadas à área cultural, como o querido amigo João Carlos Teixeira, professor, né? Carlos Bini, cineasta, e outras destacadas figuras da cultura de Friburgo. Foi um filme que se tornou até um cult, né, mundial, porque conta a história de uma comunidade hippie que realmente existiu em Lubiar, né? E esse filme também, ele, de certa forma, fez parte desse movimento de resistência à opressão, né? À perseguição política imposta aqui pela ditadura, né? Então, na sequência de todas essas lutas de resistência, e no Brasil todo, nós tivemos aí, finalmente, depois de 21 anos, a queda do regime e a elaboração de uma nova Constituição, Constituição Cidadã de 1988, que foi resultado também desses movimentos todos, né? Por liberdades democráticas, por direitos sociais. A Constituição consagra uma série de direitos que hoje estão sendo muito atacados, né, e revertidos, retrocedendo a situações aí de perda total, né, em vários casos, né, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Hoje, essa Constituição está muito alterada, mas, na época, representou uma conquista muito grande do movimento social brasileiro, do movimento também dos trabalhadores, né? E, na sequência dessa Constituição, que também ela acontece como na sequência aí, né, das lutas. Por exemplo, tivemos a luta pelas diretas já em 84, que não chegou a ser vitoriosa, porque se manteve a eleição dentro do Congresso Nacional, foi a eleição até do Tancredo Neves, mas essas lutas aconteceram, né? E foram movimentos importantíssimos, gigantescos, as manifestações, o grande comício na Candelária, pela Direta Já. Friburgo foi palco desses movimentos também, né? Dessas lutas. A Câmara Municipal abrigou uma vigília quando foi votado no Congresso Nacional, foi votada a emenda do Dante de Oliveira para instituir, para retomar as eleições diretas do presidente. Essa emenda foi derrotada, mas o movimento, no final das contas, acabou sendo vitorioso, né? Então, nós tivemos aqui em Friburgo também uma grande participação nesse movimento das diretas já, a pintura do muro que ficava ao lado da Caixa Econômica Federal, que hoje não existe mais, né? Que era um terreno baldio que hoje abriga a Caixa Econômica Federal. A vigília na Câmara Municipal, a ida ao Rio, né, com vários ônibus aqui de Friburgo para o comício na Candelária, ou seja, Friburgo também teve uma participação importante nesse período, e de lutas aí, como a própria greve, que tem uma retomada, né, do movimento operário, do movimento grevista, em 1986, uma forte greve na fábrica de rendas ARP, né? E, como consequência de todos esses movimentos, especificamente nos sindicatos, a substituição de direções pelegas, que foram, né, predominaram durante a ditadura, ou seja, de direções que atuavam muito mais em favor dos patrões do que dos próprios trabalhadores, e a ascensão nas diretorias dos sindicatos de direções mais combativas, né? Então, nós temos aí a Constituição Cidadã e também, em Friburgo, um importante movimento no sentido da elaboração da primeira lei orgânica municipal, sob a presidência, nesse período, da professora e dirigente do sindicato
dos profissionais da educação, da rede pública, do CEP, né? Foi eleita vereadora pelo PDT em 1988 e, na presidência da Câmara, ela promove toda uma discussão aberta para a sociedade, com participação de diversas comissões, diversos grupos de discussão para a elaboração dessa lei orgânica que utilizava vários dos preceitos das normas que foram aprovadas na Constituição de 88, né? Na Constituição Federal de 88. Então, nós temos aí, com essa participação popular na confecção da primeira lei orgânica de Friburgo e a adoção, inclusive, de diversas medidas, né? diversos artigos bastante progressistas, né? Na época, a adoção aí de políticas públicas, né? Para que houvesse aí não só o atendimento às necessidades da população de Friburgo, no sentido aí de uma prestação de serviços públicos com dignidade para essa população, mas também possibilidade de uma participação política para além das eleições, né? Para além apenas do voto. É evidente que nós não temos ainda, né, essas garantias de uma maior participação popular na vida política de Friburgo. Muita coisa aconteceu de lá para cá, no sentido de, nacionalmente, né, até de retrocessos políticos, mas nós temos ainda uma possibilidade, né, de seguir lutando para que, por dentro, inclusive, do legislativo, que é mais aberto às pressões populares, né, às pressões da própria sociedade, a gente conquistar, aprofundar essas possibilidades de participação popular na tomada de decisões na nossa cidade, né? E nesse sentido que a gente encerra aqui esse curso, desejando que todos tenham aproveitado, que a gente possa dar sequência, em algum momento, a todos essas informações, esse conhecimento, aprofundar esse conhecimento histórico sobre a nossa cidade, também sobre o nosso legislativo, almejando, né, que a gente possa cada vez mais avançar nessa perspectiva aí da garantia de um regime realmente democrático, de total superação das experiências autoritárias no nosso país, né? E a defesa intransigente das liberdades democráticas e dos direitos sociais de todo o nosso povo. Então, ficamos por aqui e futuramente anunciaremos novas atividades da Escola do Legislativo de Nova Friburgo. Muito obrigado, até a próxima.